Passamos agora, então, para mais uma palestra complementar que se refere aos nossos apoiadores, aos nossos parceiros. E o tema a ser abordado agora é a redução de contaminação na fermentação através de asepsias adequadas, de asepsias especializadas. O parceiro dessa ocasião é a Spray Systems e seja muito bem-vinda a nossa amiga Bruna dos Santos Botelho. Boa noite a todos, meu nome é Bruna Botelho, eu sou gerente de desenvolvimento de mercado aqui na Spray Systems do Brasil e hoje eu vou falar para vocês sobre como reduzir a contaminação em dornas através de uma asepsia especializada utilizando produtos Spray Systems. Bom, a Spray ela é líder mundial em tecnologia de pulverização, a gente tem 84 anos no mercado mundial e 38 anos já no Brasil. Ao todo são 21 fábricas no mundo e mais de 100 escritórios. E a gente possui aplicação em mais de 200 segmentos diferentes e mais de 400 patentes ativas. A gente conquistou a ISO 9001 em 96 e a 14001 em 2006. Para introduzir o tema, né, por que otimizar a asepsia de dornas? A gente sabe que na fermentação, as impurezas do mosto, as espumas, os próprios anti-espumantes que a gente aplica para controlar essa formação de espuma, eles contribuem para a formação de biofilme. E a gente sabe também que isso faz com que tenha incrustação no teto, nas paredes e no fundo das dornas. Isso gera risco de contaminação por bactérias, e essas bactérias se multiplicam muito rápido e elas se tornam resistentes aos antibióticos muito facilmente também. Então, a melhor solução é uma asepsia rápida e adequada desses tanques. Uma asepsia efetiva das dornas entre as bateladas faz com que a incrustação diminua em toda a dorna, então no fundo, nas paredes, no teto, que é onde os químicos não alcançam. Então, a gente tem a redução da contaminação, a gente acaba economizando antibiótico e ácido, né, que são os químicos para poder conter essa infecção, e a gente ainda consegue aumentar a eficiência da fermentação de algumas formas. A Spray, ela estuda as características do seu tipo de fermentação, o seu fluido utilizado na CIP, as diferentes capacidades de bombas e lavadores do seu sistema, do seu processo, e também os diferentes tamanhos e modelos dos seus fermentadores. A gente não entrega apenas o bico, a gente entrega a solução, com possibilidade também de entregar o projeto do seu sistema, né, de bombeamento, caso o seu bico exija, né, caso seja necessário. Esse aqui, então, é o ciclo de Sinner para limpeza. Vou falar um pouquinho dos fatores de limpeza, que são tempo, ação mecânica, ação química e temperatura. A ideia é sempre combinar esses 4 fatores, sempre que necessário. Por exemplo, o aumento do tempo e da ação química faz com que você tenha redução de temperatura e ação mecânica. Mas, se você aumenta a sua ação mecânica, você consegue economizar químico, você otimiza o seu processo, você reduz o tempo e você ainda tem redução de energia em forma de temperatura. No caso da lavagem de dornas, a ação mecânica é muito importante. E o fator limpeza é o fator limpeza mais fácil e econômico, né, que você tem. É rápido de incrementar também. E a única certeza que você tem que ter é se o seu sistema de pressurização tem pressão e vazão suficiente para entregar a lavagem que você precisa com o impacto que você precisa. Então, é isso que a Spray faz. É nisso que a Spray atua. Ela ajuda você, com a ação mecânica, a tornar o seu processo de limpeza otimizado e eficiente. Bom, quando a gente fala em ação mecânica, a gente traduz ação mecânica em impacto, né? O impacto ele é função da pressão e da vazão, e o lavador adequado, ele pode entregar até 3 níveis de impacto diferentes. Então, a rinçagem, que é um baixo impacto, que é como se fosse um enxágue, o médio impacto e o alto impacto, e tudo vai depender da distância entre o bico e o local que você quer limpar, e também do tipo de lavador. Nesse gráfico, por exemplo, que é o diâmetro do tanque em função da pressão do líquido de limpeza, esse gráfico especificamente é para o nosso tanque jet A290, para esse modelo, nesse caso desse gráfico, se ele tiver que limpar a 17 bar a um alcance de 20 metros, ele vai estar fazendo um processo de alto impacto. Então, outro fator também a considerar é o tipo de acionamento. O acionamento pode ser estacionário, pode ser fluido movido reacionário, pode ser fluido movido e também a gente tem o acionamento motorizado. O acionamento motorizado, ele pode ser acionado eletricamente ou pneumaticamente. Basicamente, ele é o que apresenta o maior impacto possível. Ele é o que mais ajuda a diminuir o tempo de limpeza. Ele tem baixa manutenção e toda a pressão do fluido é aplicada no bico. E ele também gira nos 2 eixos, horizontal e vertical. Esse aqui é um vídeo que ele mostra a atuação no nosso modelo A290, né, com 4 bicos, que é esse que a gente recomenda para limpeza de dorna, por conta de todo o alto impacto que eu comentei, que a gente precisa para poder promover uma limpeza efetiva de todo o tanque.
Depois de entender qual é a estratégia de limpeza em termos de impacto e tipo de acionamento, a gente precisa dimensionar o bico de acordo com as características específicas do seu sistema, né, e do seu tanque. E como recurso para auxiliar esse dimensionamento, a Spray ela tem um software próprio que simula a lavagem em tanques. O nome desse software é Tank Trace. Basicamente ele mostra como que se comporta o fator impacto no processo de cobertura durante essa lavagem. E ele auxilia a gente a encontrar o melhor posicionamento do lavador dentro do tanque, em diferentes distâncias entre o lavador e a área que você quer limpar, ou seja, toda a superfície interna do tanque. E ele avalia o grau de cobertura para a gente conseguir garantir uma cobertura 100%. Ele ajuda a gente a diminuir o tempo, né, se essa for a necessidade do seu processo, e ele também pode variar a velocidade do giro, para poder ver qual que se adequa melhor. Então, basicamente, o Tank Tracer, ele permite que a gente possa errar no papel. Os testes e as simulações que são feitas, considerando diferentes cenários, permite que a instalação seja feita com um lavador específico e ideal para o seu processo, que vai promover a limpeza efetiva do seu tanque. Bom, em resumo, primeiro, como melhorar o sistema de limpeza? Primeiro, a gente tem que determinar o nível de limpeza, depois a gente identifica os fatores de limpeza mais importantes, então temperatura, concentração, tempo, impacto, o que é importante para o seu processo, né? Seria legal combinar 2 ou 3 desses fatores? A gente avalia o tamanho do tanque, a distância ideal do spray até a área de cobertura, né, que você quer limpar. A gente determina o impacto requerido e faz o dimensionamento. No caso de lavagem de Dorna, especificamente, é importante avaliar se o jato cobre totalmente as paredes, então do teto até o fundo da Dorna, que a gente sabe que é o lugar onde ocorre mais decantação de sujidades, né, e elas incrustam no tanque. A distância do bico até a Dorna também, até a superfície que você quer limpar também é muito importante. A gente precisa garantir que o jato chega no fundo estável e sólido para promover uma limpeza eficiente e garantir o impacto que a gente precisa. E por último, a gente fala em automatização do processo. A gente precisa automatizar esse processo de limpeza para a gente manter a repetibilidade do processo. Você garante consistência, então o mesmo impacto, as mesmas vazões, a mesma pressão, a mesma concentração de químico, e ainda você vai ter redução de mão de obra, redução de água, redução do uso de químico para o combate, né, à infecção, e menos custos com estação de tratamento também, então tratamento de efluente, tratamento de água, e para quem tem um processo manual hoje, a gente ainda tem a adequação da NR33. Agora, falando um pouquinho, né, dos nossos casos de sucesso, esse aqui é um experimento realizado por um vendedor externo nosso em uma usina de açúcar e álcool. Foi considerado nesse experimento, então, 10% de fermento, 90% de mosto, com uma concentração de 14 graus Brix. Foram adicionados de forma progressiva quantidades diferentes, concentrações diferentes de antibiótico no experimento. Então, a gente tem o primeiro experimento, que é o branco, sem considerar antibiótico, 3 ppm, 5 ppm, 7 ppm depois, e foi analisada depois no laboratório de microbiologia a infecção, como que a infecção evoluiu, e também foi analisado o IgL, quanto que o IgL subiu do primeiro experimento até o quarto experimento. Foi observado, então, que a infecção ela caiu de uma ordem de 10 a 7ª para 10 a 6ª, então foi uma queda considerável, e o IgL subiu 0,8%. Quando a gente pensa nesse acréscimo de IgL, pensando numa produção diária de etanol de 500 mil litros e uma safra de 180 dias, isso representa aproximadamente 700 mil litros de etanol economizados, produzidos a mais por safra, e o que hoje representaria 2 milhões e 800 mil reais aí a mais de faturamento na sua safra. Porém, a gente sabe que o combate à infecção ele tem que ser feito rápido, já que o processo de multiplicação desses micro-organismos é super acelerado. Então, pensando em economia e rapidez no seu processo, a limpeza efetiva e ágil da Dorna é o caminho. Esse gráfico, ele representa o resultado de um experimento conduzido pela Fermentec, né, em um de seus clientes. É possível observar na curva vermelha, por exemplo, que após a instalação dos lavadores, a primeira curva tracejada em azul é um lavador, e depois a segunda curva tracejada em azul são lavadores em todas as Dornas. É possível observar que a contaminação no mosto ela caiu bruscamente, no vinho ela caiu bruscamente. A curva verde, ela mostra a contaminação no vinho. Então, a gente vê que esse pico aqui de contaminação no vinho não afetou a contaminação na Dorna, a contaminação no vinho. Então, ela continuou caindo. Então, acabou que não levou a contaminação para as próximas bateladas. E para fechar, qual que seria o diferencial da Spray Systems, né? O que a gente entrega de diferente dos nossos concorrentes? Nessa tabela aqui, são comparados 2 lavadores de Dorna a 10 bar de pressão, ambos com 65 rotações axiais. Primeiro, um fluido movido, né, do mercado, e o nosso modelo, carro-chefe TankJet A290.
Aqui a gente consegue observar que a nossa limpeza ela é 24 minutos mais rápida e o nosso consumo de fluido de limpeza, que no caso aqui é a água, ele é aproximadamente 80% menor. Nesse caso, o que a gente consegue ganhar com isso? A gente consegue ganhar até uma batelada por dia, dependendo do seu processo produtivo. O que isso representa, né? Representa aproximadamente 500 metros cúbicos de etanol por dia, e numa safra de 180 dias, isso representa 2.600 metros cúbicos de etanol. Pensando em economia de água, seria aproximadamente, considerando esse bico, 47 metros cúbicos por hora. Então, basicamente, seria um menor volume de água de limpeza enviada a volante, caso o seu processo você envia a água de limpeza para volante, você dilui menos o seu vinho. Diluindo menos o seu vinho, você precisa de menos vapor para conseguir evaporar essa água mais, e você ganha produtividade de etanol por dia também. E a gente sabe que vapor é dinheiro, vapor é bagaço que a gente precisa queimar, e é hora do operador. E ainda a economia de ácido antibiótico utilizado no combate à infecção, né? E o fato de os químicos não atingirem o teto. Então, o diferencial da Spray Systems é esse. O nosso lavador, ele alcança e cobre toda a área que precisa de limpeza, o que os químicos de combate à infecção não fazem. Portanto, a gente entrega uma limpeza econômica e efetiva para que vocês consigam entregar um KPI de sustentabilidade, um KPI de produção, de consumo, manutenção, seja lá o que for a prioridade definida por vocês, e a gente promove uma assistência bem próxima. A gente tem representantes e vendedores em toda a região do Brasil. Eu deixo aqui o nosso QR Code para caso vocês queiram conhecer com mais detalhes os nossos casos de sucesso, tirarem dúvidas, a gente está à disposição. Agradeço a atenção de todos, esses são os meus contatos. Agradeço ao Fermentec por poder participar desse evento, um evento gigante. Vocês sabem que a gente está sempre à disposição. E qualquer dúvida, tá aqui os nossos contatos, pode contatar a gente, que a gente tira toda e qualquer dúvida que ficaram para vocês. Muito obrigada. Super agradecido a Bruna, muito obrigado à Spray System por mais uma vez participar dos nossos eventos.